Cordas Humanas, multiplicando laços entre a igreja local e a missão de Deus. Somos amigos e irmãos unidos pelo amor de Deus e pela música, que anseia em ver os perdidos rendidos ao amor e perdão do Senhor Jesus. Na unidade com o corpo, temos a missão de glorificar o cabeça servindo aos membros com toda a criatividade, inteligência, discipulado, respeitando toda a diversidade cultural e étnica do reino de Deus. Por isso, mobilizamos a igreja através dos nossos dons e talentos. Engajamos a igreja na causa do reino de Deus. Capacitamos a igreja com ferramentas ministeriais. Multiplicamos laços entre a igreja e os campos missionários. Como? Cordas. Mobilize. Mobilizamos a igreja local através de pregações, conferências missionárias e workshops. Cordas Music. Mobilizamos a igreja por meio da produção de músicas autorais e promoção de eventos musicais. Cordas. Podcast. Mobilizamos por meio de conversas edificantes com convidados engajados na missão do reino de Deus. Cordas Academy. Oferecendo às igrejas e campos missionários ferramentas de capacitação para que seus membros possam desenvolver seus dons e talentos para o avanço do reino de Deus, através de treinamentos online. Nosso desejo é glorificar a Deus, servindo com amor e graça, no exercício da piedade, devoção e unidade para o avanço do seu reino em todos os povos. Venha fazer parte da missão de Deus. Vamos juntos! Por que mobilizar a Itália? Embora a maioria dos italianos se identifique como cristã, menos de 1% segue o Evangelho com foco na salvação somente em Cristo e pela graça. Poucas igrejas missionárias são vibrantes. Ben Stracuzzi é pastor e missionário da Chiesa Evangélica Cristo Risorto, na Itália. Ele já serviu na missão Jocum, em Londres, e a bordo do Logos Hope, compartilhando sua fé pelo mundo. Mobilize Itália. Nosso desafio é levar uma equipe de 10 pessoas para mobilizar igrejas por 4 semanas. O objetivo é reunir igrejas e parceiros que desejam segurar a corda para atingir a meta de R$112 mil. Quer saber mais? Escaneie o QR Code na tela. Fala pessoal, estamos começando mais um podcast Cordas Humanas, multiplicando os laços da igreja local com a missão de Deus. A gente agradece a Deus por mais essa oportunidade que Ele tem nos dado de estar aqui conversando sobre o reino, sobre aquilo que Ele tem feito nesse tempo. E a mesa hoje mais do que florida, né? Hoje só tem um ministério feminino aí na nossa mesa. As nossas convidadas, né? Tamires, vocês já conhecem Tamires, missionária da Cru, né? Inclusive tem episódio com o pessoal da Cru, você pode acompanhar. Hoje também tá com a gente Papa. Qual foi a última vez, Pama, que a gente tava junto aí? Faz tempo, hein? Foi com o Reverendo Kitagawa. Eita, Faz tempo. Reverendo Kitagawa. Não só a Pama, mas também a Maria fazendo parte. O nosso podcast. Cadê a Maria? A Maria tá na barriga da Pama. É isso aí. E também a nossa convidada de hoje, né? Norma Braga. Norma, seja muito bem-vinda a essa mesa. Prazer receber você aí, tá bom? Vai ser um papo bem legal. Queria agradecer, você pode estar achando um pouco diferente aí o nosso cenário, porque hoje, especialmente, nós estamos uma das salas da Igreja Presbiteriana das Águas, inclusive que é a Igreja Presbiteriana das Águas, que é um dos nossos parceiros, né? Se você precisa de uma igreja saudável aí em São Gonçalo, ou Niterói, Itaboraí, nas redondezas aí de Alcântara, Igreja Presbiteriana das Águas, culto às 10 horas, domingo, né? Às 10 horas e às 19h30. A gente agradece também porque a gente usa parte dos equipamentos para viabilizar o nosso podcast. E também queria passar aí para o nosso segundo patrocinador, a Mais Cowork. Hoje, especialmente, nós não estamos, né, o nosso QG,
da Mais Cowork, Mas o biscoitinho veio. Mas o biscoitinho mais famoso do mundo, ele veio também. A gente agradece a Mais Cowork que tem abençoado a gente. E, sem mais delongas, queria passar para o nosso terceiro patrocinador, né, que é o Vista o Verbo, que inclusive nós temos aí uns presentes para os nossos para as nossas convidadas. Opa. Todas as nossas convidadas têm presente. E por que eu não tenho? Eis aí a pergunta. Fica aí, pensa você, por que eu não tenho meu presente? Mas as nossas convidadas aí têm o seu presente. A Vista o Verbo também, que é uma parceira, tem nos abençoado. Aí, você que precisa de camisas para congresso de igreja, qualquer evento que você tiver na igreja, você pode entrar no Instagram lá do Visto Verbo, qualidade, 100% algodão, que você, com certeza você não vai se arrepender. 100% reformado agora. Que lindo. Aí, ó. Isso aí, ó. Topzera. É isso aí. Linda. E para você, né, gente, antes, terminando de falar dos nossos patrocinadores e falando um pouco sobre o Cordas Humanas, lembrando que o Cordas Humanas ele tem um desafio esse ano, que é mobilizar a igreja italiana. Poxa, Daniel, o que é mobilização missionária? É só você ir lá no nosso Instagram, nós temos um vídeo explicando o que é mobilização missionária. Trocando em miúdos, mobilização missionária é o seguinte: nós fazemos a ligação daquilo que Deus ele tem feito no campo missionário para a realidade da igreja local. Né? E você vai saber um pouco mais também lá no nosso Instagram as necessidades da igreja italiana, um pouco mais sobre o missionário Ben Stracuzzi, que é o nosso amigo, que é o canal para a gente chegar lá na igreja da Itália. E peço que você puxe a corda com a gente, né? Orando, contribuindo, que certamente Deus ele vai fazer algo tremendo lá naquele lugar. E vamos passar então para a nossa convidada, hoje Norma Braga. Né? Você é da Igreja Presbiteriana da Gávea, não é isso? Mora em Copacabana. Fala um pouquinho para a gente. Bom, vamos lá. Hoje mesmo eu estava... Hoje não, ontem, eu estava falando no meu clube de leitura e lembrando que eu tinha olhado no meu diário sobre um momento em que eu mudei muito, assim, teve um ano específico, desde que eu me converti, que eu passei por um período de mudança muito grande, que foi 2015, que foram muitas coisas ao mesmo tempo. Foi o desejo de falar sobre beleza na teologia. Foi também o ano que eu descobri que eu tinha sido abusada quando eu tinha 14 anos por um homem adulto. Foi um negócio bem dramático. Eu descobri isso ouvindo uma palestra da Diane Langberg, que é uma psicóloga especializada em abuso e é reformada, era um congresso reformado. Eu estava lá simplesmente anotando, aprendendo, e daqui a pouco ela está falando de mim. A coisa foi assim, eu acho que foi uma obra de Deus mesmo, porque não tinha como ser de repente, descobrir, mas foi uma consciência que Deus me deu. E aí eu corri atrás de entender isso, corri atrás de ser ajudada também, porque foi bem pesado para mim. E aí teve essa confluência de interesses em relação à imagem da mulher cristã. Quer dizer, como que a mulher cristã se vê no reino? Como que ela se vê debaixo do olhar de Deus? Ela está usando categorias bíblicas para se descrever? Ou ela está indo para um lado mais de autodesvalorização? Ou está indo mais para um lado de autoexaltação, mas de um modo ruim? Um modo mundano, aquela coisa de beijinho no ombro que tá tudo bom, né? Pois é. E nessa época também eu decidi que eu ia fazer a minha dissertação de mestrado em idolatria e autoimagem. Então, legal. As coisas super confluíram. Eu terminei o meu trabalho e eu abri o Teologia e Beleza porque, paralelo a isso, eu também estava muito apaixonada por conteúdos de consultoria de imagem. E eu fiz muitas consultorias nos últimos anos. Agora nem tanto, porque eu estou mais voltada para os clubes de leitura. E eu estou sempre trazendo essa questão da imagem da mulher, porque uma descoberta muito triste que eu acabei fazendo e que ao mesmo tempo foi feliz, vamos lá, teve a parte feliz e a parte triste.
A parte feliz é que eu percebi que durante os anos que eu estava fazendo palestras, conferências falava muito sobre política, falava contra o feminismo, tudo isso, eu meio que não entrava nessa questão da mulher porque não me interessava muito. Tipo, eu era complementarista porque eu era e pronto, todo mundo no meu meio era. Ainda me considero, né, mas com várias ressalvas. E aí, quando eu entendi essa questão do abuso, eu percebi que eu tinha que olhar para isso também. Peraí, a minha mulheridade no reino de Deus, como que é isso? E aí eu comecei a estudar essas coisas todas quando muitas outras mulheres influenciadoras e que falam também nas igrejas já sabiam um monte sobre isso, né? E eu fui estudar complementarismo, igualitarismo, não sei o quê. E o que eu acabei descobrindo é que nós, como presbiterianos, estamos no meio de uma teologia muito boa, uma teologia calvinista, reformada, que prega de fato a salvação pela fé e tal. Mas quando a gente vai olhar para a produção de alguns autores calvinistas, que em outros assuntos são muito bons, mas a gente vai olhar para a produção deles com relação à mulher, a coisa é tipo... sabe? E essa foi uma grande decepção para mim. E ainda em paralelo... Meu Deus! Não, é isso. É o objetivo, é o objetivo. Eu pensei, gente, eu passei a vida inteira falando em 1 Pedro 3, sobre a submissão feminina. Se havia alguma mulher sendo abusada pelo marido ali, eu não ajudei essa mulher, porque eu disse para ela, você tem que ser submissa, ponto. Então eu preciso estudar melhor essa questão do abuso para entender que Pedro ali não está recomendando, nesse caso, mais submissão só vai deixar ela totalmente à mercê do abusador. Não é isso, é outra coisa. Então lá fui eu estudar abuso. Fui estudar abuso na Bíblia, fui ler, comecei a ler muitos livros e também fui pesquisar casos de abuso na igreja americana reformada, igrejas históricas e tal. E aí eu descobri alguns nomes famosos envolvidos com acobertamento de abuso. Foi um negócio muito triste para mim. Aí eu já estava em 2020, né? O André lembra que eu chorava abraçada com ele, assim. Foi muito pesado, eu tive uma crise no intestino, enfim, foi um terror para mim. E aí eu resolvi trazer essas informações para o público brasileiro, porque a minha intenção era, olha só, gente, não é à toa que a nossa teologia da mulher tá assim. Olha o que essa teologia tem produzido. Essa teologia, ela bate ali na prática e ela tá prejudicando mulheres, que as mulheres são a grande maioria que são atingidas por abuso, né? E eu sei que a gente está falando de abuso espiritual, mas é tudo junto, né? Porque entra o espiritual em primeiro lugar, depois entra o sexual, entra o financeiro, entram vários outros aí, né? Mas com o espiritual liderando. E aí eu trouxe essas informações para o público brasileiro e muita gente não gostou. E aí teve aquela... Aí então, não, só dando uma situada aqui, você já estava mergulhado nesse mundo da teologia, né, e a partir desse mundo da teologia você começou a ter essa sensibilidade mais feminina, vamos dizer assim, para o público mais feminino, né, que você começou a... Que já tinha, mas eu estava muito nessa coisa do antifeminismo só. Ah, sim, entendi. Eu não estava olhando para aqueles aspectos em que algumas feministas têm razão quando Sim. diagnosticam um problema. Elas estão completamente erradas na solução, a gente já sabe. Sim. Mas quando diagnosticam um problema, elas chamam a atenção pra gente sobre o abuso. E quando você vai no meio conservador, você já não acha tanta gente falando. Então tem que ter muito discernimento, obviamente, né? Mas foi um negócio também que me chocou, entende? Assim, é como se eu estivesse descobrindo todo um mundo novo que me desafiou bastante. Então, assim, né, pelos seus estudos, né, pela sua fala, me parece que esse estudo, né, esse universo que você começou a desbravar, né, da beleza, do autoconhecimento, da identidade,
um dos grandes problemas que você enfrentou, ou que você percebeu, foi essa questão do abuso. Sim. Que a consequência, né, dessa baixa autoestima também tinha relação com algum tipo de abuso. Exatamente. Nas minhas consultorias aconteceu muito isso. As mulheres vinham fazer a consultoria e aí eu sempre dava um questionário que tocava nessas questões mais íntimas, né? E aí, às vezes elas vinham com todo o discurso. Eu sempre me achei feia, sempre uma coisa muito assim de autodesvalorização. E aí eu começava a dar uma pinceladinha no passado da pessoa e pronto, descobria um pai abusivo, mãe abusiva, namorado abusivo, etc. Era incrível essa correlação, sabe? Eu tive muitas pessoas assim. Eu cheguei até mesmo a usar um questionário voltado para trauma. É um questionário muito bom que são 10 perguntas que você responde sim ou não para ver qual a quantidade de trauma que você teve até os 18 anos de idade. E essas mulheres também, com essa visão negativa de si mesmas, elas pontuavam sempre alto. Caramba. Sendo que o normal é não pontuar nada. Porque são perguntas muito horríveis. É tipo, você precisou conviver com um parente alcoólatra na sua casa ou viciado em drogas? Entende? O André, por exemplo, fez e pontuou 0. Mas as pessoas que têm 4, 5, 6 pontos são pessoas que têm essa visão de si mesma muito difícil. Tipo, eu não faço nada certo, é assim mesmo. Às vezes eu tenho muita dificuldade de acreditar que Deus me ama. Mesmo pessoas convertidas, todas elas eram convertidas, porque a minha consultoria é voltada para pessoas cristãs, né? Para mulheres cristãs. E todas elas tinham isso. Então você vê que é um problema teológico e existencial, né? Assim, rapidinho, só abrir um parênteses, né? Ela tá falando sobre o André. Inclusive, o André também está aqui no bastidores do nosso podcast. Quem é o André, Norma? Quem é o André? O André é o meu querido marido não traumatizado. Que é o meu maior apoio em tudo. E ele adora me acompanhar nas palestras. E eu dou glória a Deus por ele. Glória a Deus pela vida do André. Vai lá, Pâmela. A minha questão é sobre a identidade, né? Como que a gente contribui assim, na construção da identidade da menina, né? Como você falou, até os 18 anos, né? A menina que está se formando mulher, como que a gente auxilia ela nessa construção dessa identidade cristocêntrica dentro de uma cosmovisão? Porque a gente vive em diferentes ambientes, né? A gente vive o ambiente familiar, a escola, o condomínio que mora, enfim, né? Diferentes ambientes que propõem diferentes identidades, né? Mas como que é isso na vida da jovem cristã? Vai depender muito, né? Vai depender do quanto aquele ambiente familiar tem a consciência da presença e do amor de Deus. Porque, às vezes, a teologia ela é vista como algo muito mais mental, principalmente no nosso meio, que existe um certo orgulho, né? Nós temos a melhor teologia. Existe isso, né? Com toda certeza. Pois é. Então, assim, às vezes isso tudo fica muito mental, fica muito assim, você precisa ler a Bíblia e fazer as suas orações. E, de repente, a pessoa não está acostumada com a ideia de que Deus quer o coração. Então, ela faz aquelas orações mais formais, né? Ela parece que fica um negócio meio longe do coração mesmo, da vida interior da pessoa. E aí, se ela tiver alguma pessoa de influência na vida dela que seja mulher e que esteja muito levada por essa cultura na qual a gente vive, que está o tempo inteiro apontando problemas na imagem da mulher que vão ser resolvidos se você fizer uma dieta, se você usar o creme tal, se você fizer a operação tal, você vai diminuir o nariz, você vai aumentar a boca, você vai aumentar as maçãs do seu rosto, e aí sim você vai ser uma mulher com uma imagem bela, né? Então, se ela não tiver uma teologia muito conectada
conectada com o estado emocional interior dela, ela vai acabar transmitindo para essa menina essas mesmas inseguranças e aquilo vai impactar. Tanto que você já tem meninas com problemas com a imagem, de se achar gordas, sendo que na minha época não tinha isso. A gente até tinha meninas gordinhas e estigmatizadas na escola e tal, mas você não tinha uma menina se olhando no espelho e pegando na barriga e dizendo que horrível, como a gente tem hoje, meninas pequenininhas mesmo já fazendo isso, né? Então é mesmo você enfrentar o mundo em relação a essa visão super negativa da imagem da mulher, mas com as armas que a Bíblia dá. Porque a gente acaba caindo naquela questão de que a feminilidade ela acaba sendo restrita à estética, né? Exato. Como você falou, né? Eu sou professora, Tamires também, a gente lida assim com adolescentes, pré-adolescentes, e eu vejo meninas de 11, 12 anos já com cílios, aquele que coloca um por um, nem sei o nome. Fio a fio. Fio a fio, unhas de gel, de não sei o quê. Adolescente, né? E você fica, não posso negar. caramba, é uma criança. É uma criança, exatamente. É uma criança, não é isso que é a feminilidade, né, que a gente está buscando. Não que isso seja um problema, a vaidade seja um problema em si, né? Eu acho que a questão da aparência é importante pra gente ter essa questão da autoimagem, me tratada e tal. Mas quando isso supera o interior, né, aquilo que é a nossa identidade em Cristo, né, acaba colocando essas meninas que estão se tornando mulheres em um lugar vulnerável, né? Isso. Em que os abusos acabam acontecendo, porque a partir do momento que você não entende que o seu valor não está naquilo que dizem de você, mas naquilo que Cristo fala sobre você, aquilo que a Bíblia fala sobre você, né, você acaba indo por vozes de pessoas, né? De homens, de líderes, de mulheres líderes, enfim, né? Exatamente. E foi exatamente o que você está dizendo que me fez considerar a idolatria, que eu chamei no meu trabalho de idolatria relacional, que é quando a gente convive com as pessoas permitindo que elas nos digam quem nós somos, ou o contrário também, quando nós queremos ser deuses para as outras pessoas. Então, tem aquela imagem da gangorra, que até não é uma imagem minha, é uma imagem de um autor católico chamado René Girard, que foi alguém com quem eu dialoguei bastante no meu trabalho. E ele tem essa imagem da gangorra, né? Às vezes as suas considerações sobre si mesma crescem quando a da outra pessoa com quem você está se relacionando desce. Então você se sente melhor do que o outro, você está naquela coisa da competição. Mas às vezes a gangorra vai virar, porque se o que você pensa sobre si depende do outro ser pior, é porque está atrelado ao outro. Então, nem junto, nem competindo, deixa de se configurar uma idolatria, né? Acaba sendo idolatria. E eu acho muito interessante isso que vocês estão falando, porque me vem muito à mente a ideia de como que o próprio abuso, né, ele acaba distorcendo a beleza do que significa ser imagem de Deus, né? Porque se nós somos seres belos, imagem e semelhança de Deus, como que essa dinâmica de relações, vozes que dizem dentro da nossa sociedade e cultura quem nós deveríamos ser, afetam, né, a nossa identidade. E uma questão que sempre me vem nesses momentos, eu acho que eu tenho muitas questões existenciais, da coisa da existência, como aplicar isso na prática, porque a nossa teologia ela é linda, amo a teologia, mas aplicar, né, principalmente para pessoas que foram abusadas, assim, como que como nós podemos, enquanto igreja, ajudar elas a verem a beleza do Deus Criador, apesar de elas terem tido a sua imagem distorcida no processo. Isso, eu creio que a gente reflete a beleza de Deus para essas pessoas. E como que a gente reflete? A gente reflete se recusando a validar a imagem negativa que ela tem de si mesma. Porque ela já tem valor diante de Deus por ser criada e por ser redimida do pecado. Ela tem um valor imenso para Deus, né? Uma alma é mais valiosa do que todas as riquezas do planeta. Então,
a gente poder refletir isso tanto em palavras quanto em disponibilidade mesmo de conversar, de se doar, de doar do seu tempo, de tentar compreender as coisas do ponto de vista daquela pessoa. Isso é uma coisa que, infelizmente, no meio cristão hoje tem sido muito difícil, eu vejo. Eu vejo muito mais pessoas querendo ser ouvidas do que ouvir. É aquela coisa, eu quero falar, eu quero, né? E aí ainda tem uma outra vertente que tem crescido dentro da presbiteriana, que é a negativização da psicologia, né? Aí pronto. Aí acabou tudo. Porque quem é que vai entender o trauma da pessoa? É o psicólogo. A pessoa que faz aconselhamento bíblico vai entender o quê? Vai entender o pecado. São categorias completamente diferentes. Em uma, sou eu que causo o mal. Na outra, o mal foi causado contra mim. E eu vejo que essa perspectiva de buscar sempre confrontar a pessoa do seu pecado, ela não serve para essa situação específica do abuso. Se você fizer isso com uma pessoa abusada, sem passar pela questão do que ela tem a dizer sobre o que aconteceu com ela, você vai acrescentar culpa a uma culpa gigantesca que ela já tem. Porque ela foi manipulada por culpa. E Fala, essa Deus. liderança... Desculpa, a gente foi mais forte que eu. Desculpa. Prossigo. Essa liderança abusiva, ela só cresce, né? Só tende a crescer se a gente nega os efeitos da psicologia, né? Dos tratamentos psicológicos, porque aí você não vai ter freio nenhum, né? Se as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo com elas, né? Em relação aos abusos, Exatamente. como que elas saem desse lugar de abusadas, né? Eu fico muito preocupada, principalmente com a questão da pedofilia. Porque quem é o profissional que conversa com a criança e chega à conclusão de que a criança foi abusada? Se esse profissional é condenado no ambiente da igreja, quem é que vai entender disso? Eu fico, assim... sabe aquela coisa de levar o raciocínio até o absurdo, né? Quando eu começo a pensar em todas as consequências de você invalidar todo o campo do conhecimento da psicologia, eu fico assim, parece que a gente está caminhando para um abismo mesmo. E tanto a psicologia quanto a psiquiatria, tudo isso são recursos de meios de graça, né? Exatamente. Como você falou, assim, a gente não pode invalidar campos de conhecimento, mas pensar neles como meios de graça é uma coisa que nós acreditamos, né? Da graça comum mesmo. Isso, da graça comum. De entender isso como recursos de Deus para ajudar, né? Exato. Acho que não entender a função de cada um é primordial, né? Como a Norma estava falando. Porque o discurso de quem nega é que uma área está invadindo o espaço da outra. Né? E a fala Norma é perfeita. Não, elas andam juntas. Elas andam Entende? juntas. Elas andam juntas e se complementarizam, né? E isso é importante, né? E eu tô pensando assim, cara, são muitas camadas. Muitas camadas. Você tem as camadas teológicas, você tem as camadas familiares, você tem as camadas relacionais, mesmo. sabe, existenciais. Eu fico, cara... E acho que é por isso que a gente está recebendo uma das referências, né? Você falando sobre de o camada, eu lembrei de um livro que a gente tem lido no Clube do Livro da Igreja, que é a Santificação Profunda. E aí um exemplo que o autor dá é exatamente sobre a cebola. Falando assim, a cebola ela tem várias camadas. E o que sobra é exatamente o cerne dela. O que sobra, mesmo quando você vai tirando. Né? E assim somos nós, né? Todos nós somos feitos de diversas camadas. Mas a nossa existência, no âmago do nosso ser... é Cristo que resta, né? Exato. Então, apesar de todas as camadas que temos, né, que nos formam enquanto indivíduos, eu acho que o grande desafio é encontrar esse equilíbrio de, assim, quem eu sou em Cristo, assim, né? Exatamente. E aí, quando a gente volta para a ênfase da tradição reformada, e a gente vê que a maior preocupação é com a imagem de Deus, e isso é sensacional, porque é exatamente isso que tem que ser, porque se você erra na imagem de Deus, você já erra no que você é e acabou. Toda a fundação se perde, né? Então, quando eu penso nessa questão, eu vejo que quando você olha para as pessoas como se elas fossem
apenas pecadoras e não vítimas, você está olhando para um Deus que apenas confronta e não consola. Então você está também distorcendo a imagem de Deus, do Deus que abraça, do Deus que conforta. Porque as pessoas também são vítimas nesse mundo. E a Bíblia não nega isso. Pelo contrário, a Bíblia diz: fiquem de olho nos vulneráveis, ajudem os vulneráveis. São aquelas categorias de pessoas, né? Os pobres, as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Mas você poderia incluir outras aí. Sim. Né? A pessoa abusada é uma espécie de órfã se ela foi abusada pelos pais, né? A viúva é uma espécie... poderia ser considerada uma esposa abusada com um marido completamente indiferente e hostil a ela. Então, tem muitas coisas aí para a gente tentar entender, para que a gente fique mais acolhedor em relação às pessoas que sofrem, porque ninguém vai para a igreja para ser feliz, né? As pessoas vão para a igreja porque elas precisam. A primeira coisa que a gente faz quando a gente se converte é dizer: Senhor, eu preciso do Senhor. Né? Sem o Senhor eu não sou nada, minha vida não é nada. E a igreja é esse lugar das pessoas necessitadas, mas às vezes, se você tem uma cultura de abuso que não é reconhecida, a igreja se torna a comunidade de pessoas fortes que usam Jesus como um nome para se orgulharem. E aí, eu vou falar sobre isso na palestra. Muito bom, muito bom. Eu tô dando palhinha aqui. Uma palhinha da e a gente já deixou. Vamos vontade. Então, pensando, né, nessa questão de diagnóstico, né, como é que você vê assim, um remédio, né, como a Tamires estava falando, sobre atitudes, né, que uma igreja ela precisa ter esse olhar um pouco mais apurado, né? Esse olhar de compaixão, de amor. Porque às vezes, dependendo do contexto que você está inserido, é algo difícil, a gente sabe. Né? Mas isso não pode fazer com que a gente desista. Né? Dicas aí que ações práticas, né? Para que uma igreja consiga identificar e tratar essas questões. Eu não sou muito a pessoa das ações práticas, né? Eu sou mais a pessoa das reflexões. Então, eu diria assim, que tem um elemento aí que precisa ser considerado, que é o nosso contexto político. Que a igreja está ficando muito reativa a uma cultura que já foi identificada, inclusive eu fiz parte disso, porque eu também identifiquei essa cultura como uma cultura muito nociva e muito hostil ao cristianismo, que é uma cultura de esquerda, politicamente correta e tal, que é anticristã. E a igreja, ela está reagindo muito a tudo que lembra vagamente isso e está jogando fora o bebê com a água do banho. Você deve ter apanhado com o seu discurso. Não, mas, cara, assim, é fácil, porque quando você fala assim, você dá voz à mulher, irmão, lá, sabia lá. Pode ver. Eu já fui chamada de feminista travestida de reformada. Aí. É bonito, né? Eu às vezes eu fico com vontade de botar no meu estilo. Norma Braga, feminista travestida de reformada. Quando você começa a ter um discurso assim, a gente precisa olhar para as minorias, para aqueles que sofrem abuso. Sabia. Muito progressista. Progressista. É o mundo da igreja. Enfim. Então, pois é, quando eu penso que uma pessoa como eu, que passou anos da vida praticamente militando na direita brasileira, conheci um monte de figurões da direita brasileira, escrevi um livro sobre os problemas da esquerda, do politicamente correto. E aí acordei para essa realidade do abuso. Eu vi, peraí, os conservadores não estão tratando muito disso não, o pessoal da direita. Quem está tratando é o pessoal da esquerda. Então tem feminista falando coisa certa. Interessante. E aí eu comecei a ouvir, eu comecei a entender melhor todo um lado que estava muito demonizado aos meus olhos. Claro que a conjuntura também ajudou. Muita gente se decepcionou com a direita, né, nos últimos anos.
E o que eu tô vendo é que as pessoas que estavam junto comigo nesse ambiente conservador, elas dobraram a aposta. Enquanto eu tava dizendo, opa, não, peraí, eu tava demonizando gente que não merecia. Eu quero aprender com algumas feministas. Eu aprendi sobre trauma com uma autora que diz lá, quase na primeira página, eu sou feminista, que é a Judith Herman. Enfim, óbvio que você não vai comprar tudo, mas você nunca compra tudo de ninguém. Né? Mesmo uma pessoa que é cristã, ela vai falar bobagem em algum momento. A Bíblia é o nosso norte, não é ninguém, né? Não é uma pessoa, um autor, enfim. E aí, quando eu penso que uma pessoa como eu, que simplesmente começou a falar de abuso e está sendo já classificada como alguém que mudou de camisa, traiu o time, eu penso, não tem mais jeito. Eu acho que... Qual jeito que vai ter? Eu acho que isso conecta muito com o que você falou no início da questão da idolatria, né? As pessoas, elas estão idolatrando as suas próprias percepções e visões. Isso. E a idolatria, ela acaba ignorando um elemento muito importante no processo, que é exatamente o processo de ouvir, escutar. Exato. E conviver com o paradoxo, né? Porque eu acho que a grande dificuldade que às vezes a gente tem no nosso meio é exatamente de conviver com aquele que pensa diferente. Exato. Esses dias a gente fez uma amizade que nos surpreendeu muito, porque ele entendia, concordava e contribuía com um monte de coisa que a gente estava falando, e a gente assim, caramba, a gente não está acostumado com isso e tal. E aí ele falou uma coisa muito interessante, ele falou, poxa, é pena que quem tem a consciência em relação às vítimas de abuso, quem está mais alerta para isso, é o pessoal liberal. Aí você fica assim, cara, a teologia deles é horrível, mas o coração deles está sintonizado com quem sofre. E a gente está com uma teologia linda, mas está quase chamando um linchamento contra feministas. Eu estou vendo aí um movimento antifeminista que está me assustando muito. Eu tô assim, gente, a gente vai perder essa ponte de diálogo com as pessoas, porque feminista não é aquela que tira o sutiã na rua e que faz aquela encenação com um bebê todo ensanguentado. Não! Eu, conversando com muita gente que se diz feminista, pessoas que amam ser mães, pessoas que têm toda uma visão diferente, assim, e que falam que são feministas, mas por outros motivos, não pelos motivos horríveis que a gente já sabe, né? Aborto e essas coisas horríveis. Então, assim, tá faltando mesmo a igreja escutar. Então, se você me perguntar coisa prática, vamos escutar. Uma coisa que... E aqui eu digo assim, com bastante tristeza, já me emocionando um pouco, eu gostaria de ter ouvido, quando eu comecei a falar sobre essa questão do abuso, dos meus amigos conservadores. Eu queria que eles tivessem vindo para mim e falado, Norma, como que foi essa mudança? Você é de esquerda agora? Não, vamos conversar, eu quero te ouvir, eu quero entender a sua história. Mas ninguém veio. E eu falo isso assim com muito pesar, porque foi por causa disso que a gente perdeu amigos, a gente perdeu, enfim. E eu acho que isso mostra que existe aí uma ferida grave na igreja, que é um ressentimento muito grande em relação a essa cultura de esquerda que realmente era muito ruim. Aí eu tô lembrando dos anos 2000, ainda um pouco entrando 2010, que o crente era muito vilipendiado pela esquerda no poder no Brasil, e era mesmo, e eu atestei isso no meu livro e eu continuo dizendo, era mesmo. Mas espera aí, a igreja está aqui para ficar lambendo as próprias feridas ou para curar? E espera aí, a pessoa de esquerda ela é o nosso inimigo de carne ou é o objeto da nossa pregação, da nossa solidariedade, né? Da nossa empatia, para falar uma palavra que agora, né, as pessoas estão começando a negativizar também. Então eu vejo que a gente tem um bom caminho aí pela frente, mas esse caminho, tudo isso para responder a tua pergunta, ele passa por uma desistência de igualar cristianismo com opção política.
seja de esquerda, seja de direita. Ok, você é cristão, você pode ser de direita, você pode ser de esquerda. Eu continuo me considerando de direita. Embora, assim, eu não me identifico com a direita brasileira do jeito que ela está, eu não me identifico de jeito nenhum. Mas se eu for me situar em algum lugar, eu tô na direita. Mas você dizer que aquilo é cristianismo ao ponto de você fazer essa coisa de nós, direitistas, que temos os valores todos certinhos e eles, que são os horrorosos, que querem destruir a civilização. Isso nunca foi a ênfase dos cristãos na Bíblia. Nunca. O mundo estava lá afundando. Os romanos estavam lá em toda a crueldade exuberante deles e ninguém estava dizendo que os romanos eram inimigos. Pelo contrário. Paulo evangelizou um cara que foi lá no meio dos poderosos romanos que evangelizou um monte de gente. E maravilhoso. A gente nunca se propôs a ser uma solução política derrotando alguém. A gente sempre se propôs a derrotar o nosso inimigo, que é o diabo. E salvar pessoas do inferno, não é? Arrombar a porta do inferno e tirar pessoas de lá. Então, assim, eu vejo que a gente está se perdendo. E muita gente na presbiteriana, na batista também, a gente está se perdendo, a gente está levando o nosso direitismo para uma coisa meio identitária. E isso precisa ser confrontado, as pessoas precisam se arrepender disso. Mais politizado e menos cristão. Fica a reflexão aí. Fica a reflexão. Né? Infelizmente, o tempo. O tempo. Né? Mas é isso, gente. Assim, isso aqui foi só uma palhinha, né? A gente tá gravando esse podcast antes da Conferência Abrigo. Se você esteve na Conferência Abrigo, que bom pra você, porque você ouviu muito mais disso. Mas se não, você pode depois... nós vamos botar isso aí, né? Que isso, ó, diretor, tá vendo? Porque a gente vai botar o link também do abrigo, né, na descrição aqui do nosso vídeo. Então é isso, Norma, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu espero que eu não tenha ofendido muito ninguém. Não, acho que é bom. Se ofendeu, até que é bom. Se ofendeu, acho que até é bom, né? Porque é isso aí, o evangelho é pra ofender a gente mesmo, né? Meninas, mais uma vez, obrigado. Né? Muito bom ter vocês na mesa. A gente tem que marcar a próxima aí, você sabe. E você também, saudade. Antes do núcleo de verão, né? Vamos marcar antes. Antes do núcleo de verão. E você que esteve com a gente até esse momento, muito obrigado, tá? Não esqueça de você seguir nas redes sociais a Norma Braga. Ela que é referência em abuso espiritual, teologia e beleza. Né? Você vai ver muitos vídeos sobre um conteúdo bem denso, né? Bem explicativo sobre um pouco daquilo que a gente falou. Aqui agora você vai ver várias lives, que ela participou de vários podcasts também. Então não esqueça de seguir a nossa irmã, Norma Braga. Tá bom? No Norma Braga Oficial. Norma Braga Oficial. E é isso, também não esqueça de seguir a gente também na Cru. Fala aí, Tamires. @Cru-Sudeste. Isso aí, @Cru-Sudeste. Só seguir lá. Tamires também, Tamires Caldos. Tamires Caldas. É isso aí. Você quer que alguém te siga também, pô, irmão? Quer falar o seu Instagram? Vai ver só café. Muito Café bom. e fotos de planta. Então é isso, gente. Não esqueça também de seguir o Cordas Humanas nas nossas redes sociais. Fica lá e conheça um pouco mais sobre o nosso projeto Mobilize Itália, tá bom? E é isso. Muito obrigado, meninas. E até a próxima. Valeu, gente. Valeu. Valeu.